Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma das passagens mais emblemáticas de toda a Sagrada Escritura, quando Jesus inicia o que nós chamamos do Sermão da Montanha. Vimos como o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, se inicia justamente com esta cena que Jesus, vendo as multidões, sobe na montanha e começa a ensinar. E o seu ensinamento, que abre o Sermão da Montanha, é aquele sobre as bem-aventuranças. Qual é o contexto desses ensinamentos? E qual a importância deles na nossa vida como cristãos? É interessante que Jesus, subindo a montanha e ensinando desde o alto da montanha, faz um gesto semelhante àquele que fizera Moisés no Antigo Testamento, como podemos ver no livro do Êxodo, que recebe de Deus a lei e transmite a lei ao povo. Vemos que Jesus faz a mesma coisa. Ele está transmitindo ao povo a nova lei. Porém, e aqui é importante, não faz como fizera Moisés. Moisés transmitia algo que não era dele. Transmitia o que Deus tinha dito que ele transmitisse. Jesus fala com a sua própria autoridade, justamente porque com isso estava indicando que tinha a autoridade do próprio Deus. Era ele o próprio Deus. E começa assim no Sermão da Montanha a dar a lei que deve guiar o cristianismo. A lei que deve guiar a cada um de nós que somos batizados. A lei da liberdade. A lei do Espírito. A lei do amor. E ela começa com as bem-aventuranças. Poderíamos aqui falar tanto das bem-aventuranças que realmente são belíssimas. Porém, eu recomendo àqueles que puderem fazê-lo, que procurem na internet, na página do Vaticano, as catequeses recentes do Papa Francisco sobre as bem-aventuranças. Porque ali encontrarão um material riquíssimo, profundo, para entender o sentido de cada uma das bem-aventuranças e, assim, procurar pautar a própria vida àquilo que nosso Senhor Jesus colocou para nós como parâmetro, ou seja, como referência de como devemos nos comportar. Porém, eu aqui queria apenas ressaltar um aspecto das bem-aventuranças. Como elas não correspondem àquilo que na nossa cultura as pessoas colocam como caminho de felicidade. De fato, a palavra bem-aventurado, ou beato, significa literalmente feliz. A palavra beatus, em latim, é sinônimo de feliz. Portanto, bem-aventurado é o feliz. E qual é o caminho da felicidade que Jesus coloca? Aqueles que choram, aqueles que são puros de coração, os que são mansos, os que são perseguidos. É uma contradição. Porque, afinal de contas, não é exatamente, mas bem o contrário, daquilo que a nossa cultura coloca como caminho de felicidade. O mundo diz, faça o que os seus desejos te determinam e você vai ser feliz. Faz o que você quer. Aproveita a vida. Gaste bastante. E as bem-aventuranças colocam uma outra estrada. Nesse sentido, o cristão, se realmente quer seguir a Jesus e experimentar essa alegria que ele oferece, ao mesmo tempo em que vai experimentando essa alegria espiritual, também percebe que ele vai se convertendo um pouquinho estranho no mundo. Em certo sentido, e se me permitem, queridos irmãos, queridas irmãs, que utilizemos a primeira leitura um pouco como modelo da experiência do cristão no mundo. A primeira leitura nos colocava diante do grande profeta
Elias, que exerceu a sua missão de homem de Deus em Israel no século IX a.C., durante o reinado do rei Acabe, que foi rei durante os anos 871 a.C. a 852 a.C. E o profeta Elias foi aquele homem que Deus enviou para resgatar a Israel da idolatria, de um comportamento que lhe havia deixado longe de Deus. De fato, o rei Acabe tinha se casado com uma pagã chamada Jezabel, cujo pai era sacerdote de uma divindade estrangeira, e pouco a pouco se deixou corromper. E eis que o profeta é enviado para resgatar o povo à fé verdadeira. E qual é a consequência disso? Ele começa a ser perseguido. Por isso disse que a figura do profeta Elias pode servir um pouco para nós como imagem, como metáfora da nossa experiência no mundo. Porque quando começamos a ser fiéis a Jesus, muitas pessoas nos veem como estranhos, nos veem como pessoas que estão fora do padrão. E nos sentimos, nesse sentido, perseguidos. Não com uma perseguição necessariamente física, explícita, mas sim censurados, sim criticados. E o que diz Deus ao profeta Elias? E, portanto, sempre nessa metáfora, nessa imagem de analogia espiritual, o que ele diz para nós? Diz, vai para o Oriente. O que significa ir para o Oriente? Significa ir aonde nasce a luz. Fugindo da onde a luz morre, que é o Ocidente. O Sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Portanto, o Oriente, na Sagrada Escritura, é também símbolo da luz, é símbolo de Deus. E é isso que Deus nos diz. Diante das tentações, tenha fé, persevere. E diz o texto que Elias foi levado por Deus até um pequeno riacho diante do Jordão, aonde ele era alimentado por corvos e bebia no período de seca dessa torrente, desse pequeno riacho. E o que isso também pode significar para nós? Que quando perseveramos, quando não nos deixamos abater pela opinião dos outros que não entendem a nossa fé cristã, Deus nos dá um torrente, nos dá uma fonte para beber, que é a sua graça, que é a sua palavra, que são os seus sacramentos. E da mesma maneira que alimentou Elias com esses dois corvos que traziam para ele pão e carne, Deus nos alimenta com a Eucaristia. Nos alimenta com o pão, que é a carne de Cristo. E mais ainda, às vezes nos alimenta através daquelas pessoas, ou melhor dito, fortalece a nossa fé através daquelas pessoas que nós não esperamos. Como é o caso do corvo. O corvo era considerado um animal, um pássaro traiçoeiro, que roubava, porque de fato nas plantações era necessário sempre afastar os corvos. E são os corvos que Deus utiliza como instrumento para trazer o alimento a Elias. Da mesma forma que na nossa vida, às vezes, Deus coloca alguém que nós não esperamos, mas que aquela pessoa que eu nunca achei que poderia me ajudar é o instrumento de Deus para me fortalecer. É o instrumento de Deus para me dar forças para continuar na minha caminhada como cristão, para perseverar. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, como Elias, que nós possamos ter a nossa cabeça levantada. E como o Salmo de hoje, o Salmo 120, que nós possamos dizer com o Senhor, do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Que temos a certeza que há de sempre vir o socorro de Deus, o socorro do céu para nós, e assim nós seremos felizes, seremos bem-aventurados, vivendo como Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, na nova lei, a lei da liberdade, a lei do Espírito, a lei do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.